Em 17 de abril de 2007, Sandy Júnior anunciaram a separação da dupla. Particularmente, acredito que não foi uma notícia que pegou tanta gente de surpresa, principalmente quem acompanhava a carreira dos irmãos. Era natural o amadurecimento de cada um e as características, né, de Sandy, que demonstrava cada vez mais, né, uma busca por repertórios novos, por uma evolução musical, e o Júnior, que já, né, demonstrava que seria um produtor, alguém que atuaria mais nos bastidores. Como a gente fazia parte do fã-clube da dupla, eles, antes de anunciarem para o Brasil todo, eles fizeram uma reunião com os presidentes dos fã-clubes. E então a gente soube um pouquinho antes. E aí eu lembro que foi essa minha amiga que me contou, e num primeiro momento você fica meio, meu Deus, sério, como assim não pode? Eles nunca iam se separar. Mas aí depois você para refletir e você entende que realmente não cabia mais a dupla, que cada um estava seguindo um caminho, assim, não necessariamente caminhos opostos, mas cada um tinha os seus gostos musicais e enfim, eles precisavam disso. Então, eu estava no velório da minha tia, então foi assim um baque. Eu estava mais anestesiado por causa do velório, e quando eu cheguei em casa meu pai me contou, e foi um outro baque, apesar de saber que era um momento de transição importante para eles, que isso seria natural, não deixou de ser um susto, porque a gente, enquanto fã, a gente só quer que o negócio vá sendo adiado. Eu tinha, no dia mesmo, do dia 17 de abril, eu tinha prova, eu estava na faculdade, e já era um dia que eu sabia assim, a coletiva começa a tal hora, eu tenho prova, eu tenho que fazer essa prova, avisei meu amigo, que voltava sempre comigo, que a gente iria voltar antes, por conta da coletiva que eu queria acompanhar. Então, o que eu fiz? Eu combinei com meu amigo, eu fiz a prova rápido, escrevi o nome, que não ia dar muito tempo, entreguei a prova em branco, e voltei para casa, para poder acompanhar a coletiva de casa. E aí quando anunciou que eles iam terminar e tal, algumas amigas minhas me ligaram, amigas de colégio, me conheciam há muito tempo, perguntando como eu tava, aquela coisa que o fã não espera que alguma coisa aconteça, mas não necessariamente esperava que a dupla ia acabar. Eu considero que 1999 é um ano em que Sandy Júnior tem um plus, né? Eles se tornam artistas pop. E artistas pop como nós nunca tivemos no Brasil. E nesse momento eles têm uma influência muito grande sobre aquela geração, que é a geração que cresceu com eles, a anterior, né, os mais novos e um pouquinho mais velhos também. O disco de 99 ele vem embalado com uma linguagem muito pop, eles se envolvem com pessoas muito importantes, como a Flávia Moraes, que é uma publicitária, uma cineasta que traz um vigor, uma linguagem completamente distinta, né? O show As Quatro Estações, eu nunca vi nada parecido nesses anos todos em produção brasileira, um show super pirotécnico, com efeitos especiais, realmente foi muito marcante, assim como a participação deles no Rock in Rio de 2001, que eu acredito que foi essa participação que impulsionou a carreira deles, inclusive com essa pegada internacional, tal, porque o show do Rock in Rio de 2001 mostrou um profissionalismo, uma presença de palco da dupla muito grande, tanto que eles foram um dos destaques daquela noitinha do festival, porque realmente foi uma apresentação assim que não deixou nada a desejar. Agora, sobre a influência deles sobre o público, eu acho que essa questão familiar muito forte que sempre existiu, da presença do pai, da presença da mãe, da família, né, os avós, eu acho que esse DNA musical que é, né, artístico acima de tudo, que conduz Sandy Júnior, influenciou positivamente, porque tinha uma questão de valores ali. Na adolescência, você perde muito suas referências, né? Mãe e pai tá sempre errado. E o fato de eu ter trazido comigo
essa admiração pela Sandy, pelo Júnior, pela família deles. Eu acho que isso me ajudou muito também a sempre estar conversando com os meus pais, a ter os meus princípios, os meus valores muito fortes, assim, muito próximos de mim. E eu considero que isso foi muito importante, assim, acho que isso foi uma coisa que eles me trouxeram, sim, porque eu sempre fui muito voltada para a família, mas quando você tá nesse momento, assim, onde você acha que o mundo odeia você, eu ter tido eles como referência, nossa, isso foi... Eu vejo hoje, né, como a realidade tá hoje, a referência que os adolescentes de hoje têm, não tem mais. Sandy Júnior, assim, eles foram únicos. Sandy Júnior, pra mim, eles representam e vão continuar sempre representando, passe o tempo que for, uma geração, né? E exemplos, né? Muita gente cresceu, ao contrário de mim, tem muita gente que gosta de Sandy Júnior desde pequenininho, né? Como eu cresci junto com a dupla, praticamente, assim como todos os fãs, né? Pra mim eles representam um exemplo mesmo. Um exemplo de família, um exemplo de pessoas, um exemplo de profissionais. E pra música brasileira, desde a separação, pelo menos de Sandy Júnior, já se foram 10 anos, não vai ter alguém pra preencher esse buraco. Que ficou um buraco. Então, eu tenho recordações assim de histórias que mexem realmente comigo. O mais marcante foi quando eu fui num show em 2002, lá no Couto Pereira. E fiquei na arquibancada, minha mãe foi junto. Que era arquibancada muito longe. Então, o palco estava realmente muito distante. O dia foi seguindo, nós entramos no estádio. Minha mãe encontrou umas amigas, ficou conversando com elas enquanto fiquei com os meus outros amigos. De repente eu senti alguém tocar no meu ombro, com um binóculozinho amarelinho. Daí, tenho guardado, acho que eu tenho guardado, né? Daí, quando eu olhei pra trás, ele falou: aquela senhora te mandou esse binóculo. Daí quando eu olhei, era minha mãe. Ela falou assim: coloca. Aí depois, quando eu encontrei ela no final do show, ela falou assim: me desculpa por não deixar você, por não poder deixar você lá na plateia, mas essa é a única coisa que eu posso dar pra você. Então, são essas histórias assim, que não é diretamente ligadas a eles, mas que eles aparecem de certa forma. Então, por isso que pra mim é tão importante essa ligação que eu ainda tenho com eles. Como pode um outro dizer não? Luz que banha a noite e faz o sol adormecer. Faz adormecer. Mostra como eu amo você. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar pra dizer que o amor não se acaba. Eu acho que tanto a Sandy quanto o Júnior ainda me lembram um pouco e me remetem um pouco à minha infância. Eu acho que muito do carinho que a gente tem por eles ainda é a lembrança da infância, aquela parte gostosa da nossa vida, assim. Mas uma das coisas que eu mais gosto do Sandy e do Júnior foi a relação que eu tenho com alguns fãs, que se tornaram amigos, que se tornaram partes da minha família, e que, assim, a gente deixa um pouco esse lado fã e se torna muito mais amigo e leva uma vida mais normal, assim. Acho que isso é uma das coisas bem legais, você acaba fazendo amigo em várias partes do Brasil. A gente percebe que Sandy Júnior não foi só uma dupla de cantores, né? Eles fizeram outros tipos de uniões que a gente não consegue nem imaginar quais foram, né? Porque na verdade, assim, eu acho que a Sandy Júnior foram 17 anos de carreira. Então, assim, é muito tempo e você encontrava normalmente as mesmas pessoas, pelo menos na mesma cidade, ou São Paulo e Rio, que são os focos.
você encontra sempre os mesmos fãs. Então você acaba tendo uma boa amizade com o presidente de fã-clube, que é o meu presidente de fã-clube, eu tenho uma boa relação. E eu acho que assim, uma das maiores relações que eu tenho em Curitiba é o Lucas Sarzi, que é meu padrinho de casamento. A gente se conheceu em 2007, no último ano da Sandy do Júnior, da dupla. A gente se virou amigo muito rápido, numa conversa de van, assim, que a gente não deixava ninguém dormir. E de lá pra cá a gente se vê com muita frequência e ele é alguém que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da minha vida, seja com o Sandy Júnior, seja com a Sandy, ou seja, sem nenhum deles, mas a amizade continua. Os fãs de Sandy Júnior, eles eram muito unidos mesmo. O fã-clube organizava reuniões mensais, reuniões até semanais, dependendo. E esses fãs, eles conversavam, eles estavam juntos, eles contavam com o outro. Tanto que dos fãs, pra mim, saíram pelo menos, posso contar umas 3 amizades. Hoje em dia mais uma, né, pela questão do tempo, a gente vai se afastando mesmo. Mas eu sou padrinho de casamento de 2 fãs de Sandy Júnior, né? A Fernanda, que hoje teve até filho, já tá com um filho. E a Tamie, que tá casada, ainda não tem filho. Mas que a gente consegue perceber daí, né? Que uma coisa ia ligando a outra e essas amizades elas iam se unindo, elas iam se juntando. Então, no quesito amizade, Sandy Júnior só trouxe coisa boa, porque essas pessoas elas cresceram juntas, elas puderam conhecer aos poucos as pessoas juntas, e pra mim ficou pelo menos uma pessoa assim, amiga, né, que o contato é mais próximo, que é a Tamie, que a gente viaja junto, ainda viajamos pra ver Sandy, né, ainda viajamos pra acompanhar quando a gente pode, quando a gente consegue. Então é isso que eu consigo dizer, que as amizades elas evoluíram, algumas pessoas se afastaram pelo tempo, mas as pessoas que ficaram e ainda continuam gostando de Sandy Júnior, elas continuam acompanhando, né? Me trouxeram muitas pessoas preciosas pra minha vida. Tem a Amanda e o Felipe, assim, que, meu Deus, a gente se achou e a gente se grudou de um jeito. Hoje eu e o Felipe somos padrinhos de casamento da Amanda. É uma amizade muito bonita. Nos grudamos de um jeito que até hoje a gente se encontra pra falar bobeira, pra ficar falando de Sandy Júnior. A gente assiste aos filmes, Noviça Rebelde, o Aquária, e a gente se diverte horrores, assim, com a dupla, né? E, enfim, é uma das tantas coisas boas que ser fã da dupla me proporcionou. Assim pra sempre, porque pra mim a vida é te amar. Hoje, 10 anos depois da separação, como que tá o Osmar? O Osmar continua acompanhando o Sandy Júnior? E como que tá o Osmar na vida pessoal também? O Osmar continua acompanhando Sandy Júnior, mais Sandy do que Júnior. Continua ouvindo ainda algumas coisas, porque é difícil se separar, né? Tá marcado na pele, tá marcado aqui dentro. E a vida pessoal do Osmar tá uma loucura, estudando cada vez mais, presta a me formar de novo. E é isso. Qual o curso que você está fazendo? Fazendo curso de gastronomia. A Tamie eu acho que amadureceu. A gente troca as faixinhas, troca a ideia de gastadinha na revista. Continua colecionando os DVDs, procura sempre os LPs da dupla, que era uma coisa que eu não tinha todos, e isso, essa procura continua. E os CDs, isso a gente continua guardando e tal. Essa parte fã a gente ainda tem, vai nos shows sempre que possível. Mas assim, a minha pessoa aprendeu a lidar melhor com os artistas e principalmente com a Sandy, que a gente acompanha mais a carreira.
é aquela coisa, como você é jornalista, você já não tem muito a preocupação, o nervosismo de, meu Deus, é minha ídola ali. A gente começa a tratar mais normal, você trata isso como uma coisa mais ok, sabe? Mais acostumado com os artistas. E, bom, a vida pessoal, assim, depois de 10 anos, né, se forma, pós-graduação, trabalha, tem uma vida mais normal. E agora eu tô casada e eu casei, na verdade, em 2015, viajei para a Austrália, fiquei 1 ano fora e agora estou de volta aos trabalhos aí. Agora, né? A minha vida tá muito melhor do que antes, né? Eu já estou formado, fiz jornalismo, sou jornalista, trabalho na Tribuna e a própria Tribuna me mostrou uma coisa que eu jamais imaginei em todo esse tempo que eu gosto da dupla, que foi poder ter a chance de, através do meu trabalho, entrevistar a Sandy. Já foram mais de 4 entrevistas. E aí foi uma mistura, porque eu tive que segurar a emoção do fã, que claro, depois de algum tempo a gente já consegue, pelo menos nós jornalistas, que jornalista também é pessoa, né? Jornalista também é ser humano. E então o jornalista, ele acaba tentando prender essa emoção dentro dele. Então ele consegue segurar e soltar no momento certo. Mas para um fã é mais difícil, né? Mas eu tive essa oportunidade e aí eu vi que a vida ela dá tanta volta que eu jamais imaginei que a pessoa que eu gostava, que eu sonhava em conhecer, em pegar um autógrafo no CD, eu ia poder entrevistar. Eu acredito que eles são um sucesso e realmente eles escreveram um capítulo importante aí da história da música brasileira e ninguém tira isso deles. Acho que é um mérito, foi uma conquista, porque eles fizeram uma carreira que começou na infância, passaram por todas aquelas fases críticas de adolescência, de mudança, de tudo que vem, né? Passaram por reviravoltas na própria carreira e hoje seguem aí. E acho que Sandy Júnior vive na memória afetiva de muita gente e vai continuar assim por mais 10, 20, 30 anos, com certeza.